João, essa história do Elon Musk tem publicação da Malu Gaspar, salvo engano, no Globo. O que está pegando aí, João? O Elon Musk é ótimo, né? O chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, afirmou que o Deep State do governo dos Estados Unidos financiou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Em uma publicação no X, o dono da plataforma disse que o Deep State seria responsável por isso. O Deep State é um conjunto de teorias da conspiração que alegam que agentes secretos dos Estados Unidos interferem no andamento do país e em governos ao redor do mundo. Segundo o Poder 360, Musk não apresentou provas a respeito da acusação contra o governo norte-americano e a declaração se deu em resposta a uma publicação do senador Mike Lee. Ele é republicano e havia se reunido com o deputado federal Eduardo Bolsonaro em Washington. Lee havia repostado uma publicação de um perfil que publica conteúdos de direita que está banido aqui no Brasil, inclusive. Inclusive, isso aparece aí no print que a gente está mostrando na tela da Auriverde Brasil. Durante as eleições gerais de 2022, o governo dos Estados Unidos era presidido pelo ex-presidente Joe Biden, antecessor do atual governo, e o empresário passou a integrar o governo republicano no segundo mandato de Trump. À frente desse departamento de eficiência, ele fez cortes na educação e ameaça fechar aquela agência famosa, a USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Ele chamou o órgão de ninho de vermes e organização criminosa. Bom, nas redes sociais, o filho 03 de Bolsonaro disse que o Brasil estaria ganhando destaque entre congressistas norte-americanos e disse que uma comitiva poderia até fazer uma visita ao Brasil para verificar as denúncias de censura. Eduardo está na capital dos Estados Unidos para fazer visitas a gabinetes de congressistas aliados. Ele se reuniu, por exemplo, com a deputada Maria Elvira Salazar, que também é do Partido Republicano lá nos Estados Unidos. Ela, que é aquela deputada que exibiu uma foto do ministro Alexandre de Moraes durante uma audiência, Pitoli. Pois é. Claudio, eu recebi um relatório também que diz que nos últimos... Esse relatório está escrito dessa forma aqui. Vou reproduzir textualmente esse relatório. Nos últimos anos, a Suprema Corte do Brasil tem tomado medidas cada vez mais drásticas para censurar conteúdo online. Embora pareçam operar de forma independente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, têm sido fortemente influenciados por organizações não governamentais, as ONGs, financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, diversas agências e autoridades dos Estados Unidos desempenharam um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. O Complexo Industrial da Censura do Brasil, uma grande rede de ONGs, verificadores de fatos e agentes estatais, com frequência parece acolher sugestões, treinamentos e o apoio financeiro do seu homólogo norte-americano. Ao apoiar a censura brasileira, o governo federal dos Estados Unidos e seus subsidiários envolveram-se em intervenções estrangeiras impróprias, visando especificamente eleições e políticas públicas. As entidades dos Estados Unidos envolvidas, direta e indiretamente, no complexo industrial da censura no Brasil, incluem o Atlantic Council, o Congresso Americano, o Federal Bureau of Investigations, que é o FBI, também a agência NED, a NSF, o Departamento de Estado, também a USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a Casa Branca e outros. Tomadas em conjunto, as atividades das agências e grupos financiados pelo governo dos Estados Unidos apresentam uma campanha clara para interferir no processo democrático do Brasil. O governo dos Estados Unidos deve cessar o financiamento desta e de campanhas semelhantes, a fim de respeitar a soberania nacional dos seus aliados e evitar minar a democracia fora de suas fronteiras. Aí aparece aqui, né, ainda nesse relatório bastante extenso que eu tive acesso, as principais organizações. O Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, a Agência Central de Inteligência,
Tudo isso interferiu na eleição no Brasil, ok? Tudo que eu vou citar agora, as entidades, enfim, ou as principais organizações, todas participaram de uma maneira direta ou indireta dessa interferência no processo eleitoral do Brasil. Vamos lá. O Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, a CIA, Agência Central de Inteligência, entidades do Congresso americano, Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, o FBI, o Instituto Republicano Internacional, o Instituto Democrático Nacional, o Fundo Nacional para a Democracia, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é o USAID, cada um chamando de um jeito, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, Embaixada dos Estados Unidos, por isso que a embaixadora já vazou, e também a Casa Branca. Quando se trata de Casa Branca, em 10 de fevereiro de 2023, o presidente Joe Biden se reuniu com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Washington, D.C., onde a dupla reafirmou a natureza vital e duradoura da relação Estados Unidos-Brasil e ressaltou o fortalecimento da democracia. Um comunicado de imprensa da Casa Branca sobre a reunião detalha que, como líderes das duas maiores democracias das Américas, o presidente Biden e o presidente Lula comprometeram-se a trabalhar juntos para fortalecer as instituições democráticas. Ambos os líderes observaram que continuam a rejeitar o extremismo e a violência na política, condenaram o discurso de ódio e reafirmaram a sua intenção de construir resiliência social à desinformação, essa é a palavra, e concordaram em trabalhar juntos nessas questões.